Glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 10. O Senhor tem nos falado e abençoado de maneira especial nesse tempo, trazendo a nós a sua palavra. E é essa palavra que temos recebido e que com alegria repartimos e compartilhamos. Capítulo 10 do Evangelho de João. Vamos ler os versos 25 a 30, primeiramente, nesse precioso texto. Respondeu-lhe Jesus: eu já disse a vocês e vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, o que, irmãos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Repita comigo o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E elas me seguem. Ore a Deus, peça a Deus uma palavra para o seu coração nessa noite. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque o Senhor já tem falado tão abundantemente, através das orações, dos cânticos, dos textos lidos. Mas antes de irmos para casa, para iniciar mais uma semana na jornada, rogamos que a Tua palavra fale ao nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós pedimos que o inimigo seja repreendido e impedido de criar obstáculos à Tua palavra. Que Tua palavra flua com liberdade e encontre lugar no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs, para nossa edificação e prosperidade espiritual, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Meu irmão, minha irmã, você ouvinte que recebe essa transmissão, quem sabe em casa ou em algum outro lugar, quais são os seus medos? E quais são as suas dúvidas nesta vida, nessa jornada? Aliás, eu te pergunto para refletirmos: é a dúvida que cria o medo ou é o medo que cria a dúvida? Ou os dois estão bem relacionados? Quais são os seus medos? Stanley Jones, o missionário da Índia, conta que, havendo pregado a palavra, e um indiano em especial começou a segui-lo, e esse jovem indiano começou a ser discipulado. E um dia Stanley Jones ia passando com esse jovem numa das ruas de uma cidade da Índia, cheia de deuses, de todas aquelas representações dos milhares de deuses indianos. Iam passar diante daquela que era considerada principal e a deusa de ira e de vingança. E ele diz que aquele jovem começou a querer voltar para trás e não passar ali.
E então o missionário diz para ele: mas você não sabe que os ídolos não são nada? Você não está aprendendo que Jesus Cristo é Senhor sobre todos os medos de nossa alma, porque só Ele e o Pai são o Deus verdadeiro? Ele disse: olha, minha mente sabe disso, mas meu coração ainda tem muito medo. É porque ainda não havia acontecido uma conversão real e uma convicção profunda no seu coração. Há algumas dúvidas que são apresentadas pelas pessoas com quem Jesus tem contato, e principalmente no Evangelho de João. Às vezes nós estudamos e ouvimos muitas mensagens sobre aqueles a quem Jesus foi e curou e tocou e fez coisas maravilhosas, mas é interessante nós olharmos para as dúvidas. Por exemplo, no capítulo 1 de João, um homem chamado Natanael, quando ouve falar sobre Jesus, ele pergunta: mas ele é de Nazaré? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Era a dúvida de Natanael. Nicodemos, no capítulo 3, faz uma pergunta também, tem uma dúvida, depois que está conversando com Jesus, e ele fala: pode um homem, já sendo velho, nascer de novo? O que isso significa? A mulher de Samaria, que Jesus se aproxima dela e começa aquele diálogo, aquele bate-papo com ela, ela pergunta: onde é que o Senhor tem essa água viva da qual o Senhor está falando? No capítulo 4. No capítulo 9, o cego que foi curado, que teve toda aquela história do vai e vem, pergunta aos pais dele: esse homem era cego mesmo? Foi curado mesmo? Como é que é essa história? E depois Jesus encontra com o cego e pergunta para o cego se ele crê no Filho do Homem, e o cego faz uma pergunta: quem é o Filho do Homem, para que eu creia nele? Mas no versículo 10, que nós lemos aqui, os fariseus, coração empedernido, endurecido, eles chegam perante Jesus, e a pergunta, a dúvida que eles colocam é: até quando o Senhor vai nos deixar em dúvida? Até quando o Senhor vai deixar de nos dizer claramente se o Senhor é mesmo o Cristo? Só que esse último grupo, ele traz uma dúvida marcada por hipocrisia, por total desinteresse de realmente saber a respeito de Jesus, porque eles estão ali para ir contra, para perturbar, para levar Jesus ao descrédito. E Jesus então diz para eles: olha, vocês não creem em mim, e vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Se vocês fossem, vocês creriam. Vocês precisam compreender que eu sou o pão vivo que desceu do céu, e a resposta para todas as suas dúvidas. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem, e discerniu no poder do Espírito Santo, que nós, os crentes, amados e amadas, só podemos encontrar resposta para as nossas dúvidas, só podemos encontrar a consolação e a certeza para o nosso coração, quando nós nos tornamos de fato ovelhas, seguidores de Jesus. E aí Ele nos traz uma promessa maravilhosa de um grande ensinador, que tira as dúvidas da nossa alma, o fardo que muitas vezes pesa sobre o nosso coração. E eu queria que você fosse para o nosso segundo texto dessa noite, Romanos capítulo 8. E lá o apóstolo Paulo é usado no poder do Espírito Santo para nos falar que os que são de Cristo, que os que andam segundo o Senhor, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, sabem que nós não estamos sozinhos com os medos e dúvidas, mas Ele nos deu o Consolador, o seu Santo Espírito. Romanos capítulo 8, verso 26, também semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza,
Diga: em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então nós sabemos, diga: sabemos. Mais uma vez, sabemos. O que sabemos? Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, essa palavra nos traz a resposta, a direção. A vida humana se tornou precária a partir do estado original da rebeldia contra Deus, da queda dos nossos primeiros pais, da entrada do pecado no mundo. Então nós precisamos compreender que a obra da graça de Deus é para que o poder de Cristo entre na dúvida dos duvidosos e no medo dos medrosos, para dizer para nós que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 4 palavrinhas para você guardar, para nós pensarmos aqui nesse texto tão rico, e que daria por si só muitas mensagens. Diga: presença, compaixão, sabedoria e graça. Presença, compaixão, sabedoria e graça. A atuante presença do Deus eterno. Ninguém pode nos arrancar dos braços de Cristo. Nós começamos este culto cantando um hino. O pastor Marcos não sabia do tema da nossa mensagem, mas este hino foi uma direção clara do Espírito Santo de Deus. Quem dos teus braços pode arrancar-te? Quem dos meus braços, Jesus está dizendo na letra do hino, pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. A presença de Deus é que nos garante, amados, a certeza de que mesmo quando nos assolam, nos assaltam, nos envolvem momentos de dúvida e medo, Ele está conosco porque a sua promessa é fiel. Não é porque você é forte, ou eu, não é psicologia de autoajuda, não é uma repetição de um mantra, como nós ouvimos tanto aí no esoterismo de uma sociedade que procura o espiritual como um amuleto para se livrar das dores e problemas da vida. Não, é a realidade de que Deus veio até nós em Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele e aquela que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É graça de Deus. Sim, nossas fraquezas, nossas muitas fraquezas estão expostas aí o tempo todo, e nós sabemos disso. Fraquezas físicas, doença, imperfeição do corpo, fraquezas emocionais, os altos e baixos, muitas vezes da nossa psique, os temores quanto ao futuro, quanto ao amanhã, os sonhos que muitas vezes nos perturbam. Me lembro de um irmão há um tempo atrás,
que ele teve um sonho tão intenso, tão real, de ser perseguido por alguém que queria matá-lo. E ele disse para mim, na época eu acordei banhado em suor, e foi algo apavorante que parecia muito real. E na verdade naquela semana enfrentarmos em casa uma situação complicada, mas naquela hora da madrugada, o Senhor colocou no meu coração, depois que me acalmei um pouco, a me ajoelhar e lembrar dessa palavra maravilhosa do Senhor: ninguém pode nos arrancar dos braços de Jesus. Presença, ele disse que está presente. Jesus falou, ele é o bom pastor, e aqui esse texto está dizendo que o Espírito Santo está presente quando você e eu nos ajoelhamos para orar, nos levantamos para orar, ou andamos para orar, não importa, porque Ele sabe que eu e você não sabemos nem orar como convém. Não saber é uma coisa, não orar é outra. Nós vamos até Ele, nós vamos até o Senhor, e Ele então nos ajuda. O passo e a decisão são nossas. Tomamos a decisão de não começar o dia sem o Senhor, então nós vamos até Ele, nós abrimos a Sua palavra, e mesmo que o nosso coração não queira, e mesmo que a nossa vontade não queira, e mesmo que a mente está tão agitada, tão tumultuada, com a grande agenda que tem pela frente durante o dia, nós, se somos ovelhas de Cristo, ouvimos a Sua voz, e vamos até Ele em procura de ajuda, e Ele diz: eu estou presente. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para ajudar, pronto para salvar. Aleluia. Diga presença, mas também compaixão. Há uma abundante compaixão do Deus eterno. Jesus é o nosso intercessor, não nos esqueçamos disso. Filhinhos, eu vos escrevo estas coisas, disse João, o apóstolo do amor, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai. A sua compaixão está presente, porque Ele também é o nosso intercessor, Ele já pagou o preço. E o que Romanos 8 está nos dizendo, é que há uma compaixão de Deus especial, quando o Espírito Santo se coloca do nosso lado e intercede por nós. Como o Espírito Santo intercede por nós, intensamente, sobremaneira, intensamente, profundamente, até com gemidos inexprimíveis, eficazmente, segundo a vontade de Deus. O Espírito alinhado com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. O crente ajoelhado orando não está sozinho. A bendita Trindade divina, a triunidade poderosa de Deus está junto ali, e é maravilhoso pensar. Mas a palavra diz que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Quais são os seus medos? Quais são as suas fraquezas? Fraquezas. E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós, porque Ele nos conhece. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter muito cuidado ao aplicar a palavra de Deus, porque essa palavra é muito específica. Leia Romanos 8 completo, e você vai ver que ele está tratando daqueles que não têm mais nenhuma condenação, porque não estão no pendor da carne, mas no pendor do Espírito. Está falando de filhos e herdeiros.
Está falando de gente que experimenta os sofrimentos do tempo presente, mas sabe que eles não são para comparar com a glória que há de vir. E esta palavra que lemos, presta atenção, diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E quem são os santos? Os separados por Deus em Cristo, os que se colocaram debaixo da soberania, do controle, do governo de Jesus, os que sabem e dizem o tempo todo: Jesus Cristo é Senhor da minha vida e da minha caminhada. Há uma grande compaixão. O autor de um hino precioso disse: no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Aleluia. Presença, compaixão, diga sabedoria. A profundidade da sabedoria do Deus eterno, uma sabedoria que traz para nós um saber específico aqui, porque ele diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que tudo que acontece são coisas boas, não significa que há coincidências, magia, destino ou azar na caminhada da nossa vida. Não significa que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, porque a palavra separa bem os que se submetem ao Senhor e os que não se submetem, os que semeiam para o bem e os que semeiam para o mal. Mas significa que aqueles chamados e obedientes a Cristo, em todas as coisas podem experimentar da sabedoria e da graça de Deus. Viste o meu servo Jó? Deus perguntou para o inimigo, lá no começo do livro de Jó. Jó 16 vezes perguntou: por que, meu Deus? 34 queixas ele faz. Leia o livro e conte. 34 queixas. Deus nunca respondeu a Jó por quê. Todos estavam errados naquela grande história do livro de Jó. O diabo estava errado nas suas acusações e armadilhas. A mulher de Jó estava errada no veredito que deu para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Os amigos de Jó deram conselhos fúteis e falaram de coisas que estavam dando círculos, procurando atribuir a ele algum pecado e dizer que nesse mundo só sofrem quem peca. E isso não é verdade bíblica. O próprio Jó estava errado. E lá no capítulo 38, Deus faz 70 perguntas para Jó, ao invés de responder as dele. Mas aquelas perguntas, é tão maravilhoso ler aquele capítulo, foram levando esse servo de Deus a compreender a sua pequenez e dependência do Senhor. No livro de Jó não há explicação, há sim restauração. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, amados e amadas, nós não teremos explicação, mas o Deus fiel está restaurando e preparando nosso coração e nos ajudando a continuar firmados em Cristo, sabendo que
as tribulações do tempo presente não são mesmo para comparar com a glória que há de ser revelada. Diga: presença, compaixão, sabedoria e graça. O trabalho incessante da graça do Deus eterno. O versículo 30 nos deixa claro que os atos todos são de Deus. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ele chama o chamado específico. Um dia aconteceu algo irresistível na sua vida, na nossa vida, no nosso coração. Um dia o Senhor nos chamou e nós não tivemos nenhuma dúvida de que era Cristo batendo a porta do nosso coração. E nós podemos também, pela graça, compreender e entregar a nossa vida a Jesus. É por isso, como eu já disse aqui muitas vezes, que foi a pregação do avivamento entre os Zulus, lá na África, final do século passado, um avivamento maravilhoso. Muita gente do mundo inteiro foi até lá, e a pregação o tempo todo era essa: você é um pecador, você é uma pecadora, Jesus Cristo veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Arrependa-se, entregue a sua vida para Jesus e a sua vida será mudada. A graça se revelou, diz o apóstolo Paulo a Tito, salvadora a todos os homens. A graça é como a água, procura os lugares mais baixos, vai onde está o pecador, a pecadora, vai onde está a manifestação da miséria humana, para restaurar, para levantar, para salvar, para transformar, poderosa e maravillosamente. Por isso, aqueles que são imersos na graça de Deus e recebem a graça de Deus, têm a certeza dessa intercessão do Espírito Santo e podem verdadeiramente se regozijar nessa promessa de Jesus que lemos em João capítulo 10: ninguém pode arrancar-te das minhas mãos. Que a gente possa continuar a jornada, ela não terminou ainda. Veio o último mês do ano, vem tantos desafios, mas no tempo que se chama hoje, que é o único que nós temos realmente nas nossas mãos, vivamos com fé convicta e esperança, dizendo como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino precioso. Nós não podemos deixar de cantar esses belos e antigos hinos. Eles fazem parte também da herança preciosa que nós recebemos como crentes. Vamos nos regozijar na certeza. Tem algumas coisas que nós não sabemos. Há dúvidas sobre muitas coisas que Deus não revelou, só as reveladas que pertencem a nós. Mas esse hino diz: eu sei em quem tenho crido. Cantemos com alegria. A mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Diga: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final.
do modo como agiu o Espírito eternal, que um dia em Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Sim, temos a mais bendita certeza, a mais gloriosa convicção: o bom pastor ama, cuida e guarda de suas ovelhas. Longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Oh Senhor, obrigado por essa promessa tão maravilhosa, pelas gerações que já marcharam cantando este hino, pelos que trouxeram o Evangelho até o Brasil, até Montes Claros, geração que confiou e creu. Ajuda-nos nesta geração a continuar a caminhada, pois somos devedores a esta geração de compartilhar o Evangelho da graça que nós recebemos. Que essa confiança seja plenamente enraizada no nosso coração, para que, em vindo medos ou dúvidas, nós possamos dizer com firmeza e alegria: somos do Senhor, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Glória, pois, a Ele eternamente. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.